Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre o processo de origem do país francês, do território da França, do povo francês. Eu gostaria de lembrar vocês que até então, todos esses territórios eles eram apenas feudos, grandes ou pequenos, mas feudos. Conforme os anos nesse território francês, eles começam a ter mais reis centralizados que vão dominar aos poucos diversos feudos, mas isso começa no século X e só se consolida no século XIII. Então, ele demora alguns anos para conseguir que isso dê realmente certo. Ainda temos uma questão, é que durante esse período, ao longo dos anos, é que eles foram conquistando algumas coisas para ter esse território tão formado. Por exemplo, algum rei, por pressão da burguesia, vai proteger as suas estradas para que a população conseguisse passar de um local para o outro, já que estavam ainda no mesmo país. Vão começar a criar moeda unificada, uma mesma língua, e assim, ao longo dos anos, é que eles vão transformando isso. Por isso é que o processo é tão longo. Apenas com Filipe IV é que as coisas vão mudar. Ele é um rei mais centralizado, ele já tem domínio de todas aquelas terras, o país está já bem unido, mas eles têm um grande problema, que é a população, que como nasceu em diversos feudos e territórios diferentes, eram de descendências germânicas diferentes, eles têm um grande problema de que eles não se sentem franceses. E como que isso vai acabar mudando? Basicamente é a Guerra dos 100 Anos que vai mudar. É uma guerra que é travada entre a Inglaterra com a França, em que o governo inglês ele estava disposto a dominar o território francês. Então, principalmente algumas regiões da França. Essa disputa vai durar 116 anos e a Inglaterra ela praticamente ganha quase todos os anos. Demora muito para a França começar a se recuperar. Quando isso acontece, a Inglaterra já tinha até governado, assim, invadido Paris. A França estava bem desequilibrada, mas com a população ao longo de tantos anos de guerra, já sentindo aquela necessidade de ganhar, porque era o seu território, eles não queriam perder para outro país, ser dominado por outro país, não era o interesse dessa população. Com mais de 100 anos de guerra, a população acabou criando esse sentimento de que eles eram franceses, que eles deviam lutar por essa França. Aí nós temos o surgimento de uma figura muito importante nesse período, que é de Joana d'Arc. Ela era uma camponesa e ela consegue liderar um dos exércitos franceses e ela tem uma grande influência ela dizia que era enviada de Deus para liderar a França numa vitória. As pessoas acreditavam nela e foram com muito mais força batalhar. Acabou que mesmo ela ter sido presa, ela foi condenada à morte pela Inglaterra como herege, mas a população se inflou tanto com o sentimento de que Deus estava do lado deles, que a França acabou conseguindo manter seu território. Depois de um tempo, a Joana d'Arc ela foi pela igreja perdoada pela morte e heresia, né? Então ela não foi mais considerada herege e ela é uma das padroeiras da França hoje, por ser tão importante por esse papel que ela teve de falar que foi Deus que estava protegendo o governo francês. É isso.